Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Quem é que vai cuidar de mim? Essa é uma fala da atriz Paula Bulamarque e que está nesse momento agora usando alguns termos bem pesados em algumas entrevistas, podcasts, em algumas mídias que ela tem aparecido. Eu entendo que ela está usando assim termos muito pesados, porque as palavras que ela diz, ela não diz só assim, eu estou passando por um momento doloroso. Ela diz assim, estou passando por um momento terrivelmente doloroso. É isso, tal coisa está sendo um pesadelo na minha vida. A Paula Bulamarque é uma dessas todas atrizes que formaram um grupo de mulheres que as foram seguindo, e elas foram seguindo, ditando as regras do feminismo, porque a Paula Bulamarque é uma feminista de carteirinha. Então as mulheres devem, as que seguem essas mulheres aí, já devem olhar para a Paula Bulamarque, para todas essas mulheres que já estão chegando na idade da Paula Bulamarque, já estão nesse caminho, olhar para elas como um termômetro do que vai ser a sua vida daqui a uns tempos. A gente vai estar analisando um vídeo da Paula Bulamarque, vai estar falando sobre ele, e nesse vídeo eu quero que vocês acompanhem comigo, a gente vai ver as falas dela, e aí a gente vai ver trocar algumas ideias de alguns pontos daquilo que ela fala. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você, ativando o sininho e se inscrevendo, ser notificado quando a gente produzir um novo conteúdo, e curtindo, nos ajudando a impulsionar mais essa mensagem. Você se ajuda, você nos ajuda e ainda corre o risco de ajudar mais alguém. Então faça essas ações para que essa mensagem possa chegar bem longe. De repente tem alguém hoje precisando muito de ouvir o que nós vamos dizer aqui nesse vídeo. Olha, vamos ouvir o que a Paula Bulamarque diz para a gente poder falar, analisar, pensar dentro do que ela diz algumas coisas. Grande pavor que eu tenho. Eu decidi não ter filhos. Até para poder ser... Veja assim, um grande pavor que eu tenho. Eu decidi não ter filhos. Até para o quê? Mais livre. E hoje em dia... para ser mais livre. Então, um grande pavor que eu tenho é que eu decidi não ter filhos para ser mais livre. Essas pessoas vivem aquele momento, são influenciadas, se deixam influenciar e aí não percebem elementos importantes na passagem da vida humana. Elementos que eram considerados socialmente porque eram importantes para a vida humana. E a gente vai estar falando sobre esses elementos. Então, segura aí, presta atenção nisso. Isso é um pesadelo na minha vida, porque eu sei... Isso é um pesadelo. Sei que muita gente fala, isso é uma bobagem, porque nem sempre os filhos cuidam dos pais. Mas eu cuidei dos meus pais. A minha irmã cuidou dos meus pais. Nós juntas demos uma velhice para os nossos pais melhor do que se eles não tivessem filhos. Então eu fico apavorada, porque... Ela fala, um pavor que eu tenho é que eu não tive filhos. E aí, porque eu queria ser livre. Mas olha, as pessoas falam para mim que isso é uma bobagem. Mas eu e a minha irmã, nós cuidamos dos nossos pais. Nós demos uma vida que os nossos pais, muito melhor do que eles poderiam ter, mas presta atenção, a colocação dela não é o que ela fez, mas quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Essa é aonde que ela quer chegar, é o caminho para onde ela está indo. Mas por que ela está com todo esse sofrimento na cabeça? Estou apavorada. Presta atenção nas palavras e no semblante dela. Eu fico pensando, quem é que vai cuidar de mim? Se eu tiver uma demência, se eu não puder, se eu tiver alguma incapacidade, quem é que vai cuidar de mim? Eu não tenho filhos, entendeu? Eu fico aterrorizada. Se eu pudesse voltar... Quem é que vai cuidar de mim? Eu fico aterrorizada. Se eu tiver uma situação difícil na velhice, e a velhice é difícil e dolorosa, é complicada. Aí, olha, se eu pudesse voltar no tempo... Olha a linda frase, a grande frase. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria um filho. Eu teria um filho só para
garantir um bem-estar na minha velhice. Eu teria um filho só para garantir um bem-estar na minha velhice. Gente, aqui eu quero parar só um pouquinho, porque pensa a condição dessas mulheres, né? Tudo é assim, eu, para mim, sabe? É só eu, para mim, só nessa condição. Olha, existe, né? E todo mundo ouve falar no id, no ego, no superego, não é? O id, essa parte mais biológica, eu costumo falar assim, porque aí a gente entende melhor, é a parte primitiva, é o biológico. O ego, ele lida com a realidade, né? Aquele que vai intermediar entre o id e o superego. E o superego, ele é o quê? Ele é o comportamento. Então, a gente tem o biológico, nossa parte biológica, e o comportamento, que é o superego, que é o que você aprende socialmente. Só que essas pessoas tiveram superego inflado, destruído. Você vê essa mulher, como que ela se encontra? Sem filhos, sem marido, sem família. Então, pensa. E aí ela estava dando uma entrevista no programa Sabe a Ignorância da GNT, quando ela foi soltando essas coisas. Era para ela estar falando, né? E o tema lá é possível envelhecer bem. E aí ela vai falar e vai trazer todas essas palavras pesadas, usando esses termos bem, assim, difíceis mesmo, e colocando toda essa condição que ela está vivendo, que isso está atormentando. Então, ela queria ter um filho porque ela é egoísta também. E agora que ela chegou nessa fase, ela pensou, poxa, eu poderia ter um filho. Não por causa da existência desse filho, mas pensando em si mesma. Uma geração que foi criada amante de si mesma, terrível. Mas agora vem uma parte muito feia, uma outra feminista, ativista. Aí ela vai falar umas coisas que misericórdia. Eu quero que a gente ouça o que ela vai dizer aqui, para a gente poder estar falando mais um pouco em cima dessas coisas. Presta atenção que essa mulher vai dizer. É a Miriam. É um medo comum, Miriam? É o maior medo. E a pergunta mais... Eu também não tenho filhos. Vamos se juntar. Olha aí, esse é um medo comum. É o medo de muitos. É o maior medo. Mas quando chega lá na frente, e aí vamos nos unir. Vamos nos juntar. Mas presta atenção. Olha só, naturalmente surgiu o quê? Surgiu a solução. Daqui a 5 anos. Olha aqui, ó. Amizades, não é? De repente pensar numa vila com ser porque os amigos ficam velhos, que nem... Mas aí todo mundo se junta, faz uma vaquinha, contrata um staff, show de bola. Gabi, primeira pergunta, Gabi. Quem vai cuidar de você na velhice? As mulheres dizem. As mulheres que têm filhos, tá? As mulheres que têm filhos dizem, em primeiro lugar, eu mesma. E em segundo lugar, minhas amigas. Elas têm filhos. Eu vou te contar por quê. Os homens dizem, minha esposa, minhas filhas, minhas netas. Só para você ficar um pouquinho aliviada, você já sabe disso, mais de 50% da violência contra os velhos, quem pratica? Os filhos e as filhas. Isso, esses filhos e filhas dessa geração de hoje, olha, muitos cuidam. Você vê que ela colocou ali 50%, mas essas feministas citam sempre fontes e que não estão dentro do perfil, né? Elas não citam fontes, ela falou ali 50%. Quando você vai na fonte de verdade, não é exatamente isso. Mas esses são os filhos criados pelas mães que deixaram esses filhos sozinhos, que alienaram dos pais. 80% das mulheres querem o divórcio. Depois, dentro de casa, quem mais causa violência psicológica, violência física, não é verbal, é a mulher. Então, aí elas vão depender desse filho depois para cuidar dela na velhice. Será que são essas mulheres que estão dizendo que estão sendo maltratadas também? Será que são essas daí das falsas denúncias que mentiram também, que disseram e que já estão dizendo que estão sendo maltratadas pelos filhos? Porque sim, existe filho, a gente não está tirando que existe filho medonho, perverso, não estamos tirando essa condição. Mas aí essas mulheres que estão provocando todo esse desmantelo social, depois vão querer ser amada, bem tratada,
cuidadas pelos filhos. Mais uma coisa para pensar. Mais de 50% da violência contra os mais velhos está dentro de casa. Abuso financeiro, violência física, violência verbal, violência psicológica. Paula, quem vai cuidar da gente na velhice? Tá guardando seu dinheirinho? Não, estou guardando, mas assim... Nós mesmas. Em segundo lugar, se você tiver uma demência, você não consegue as cuidar de você. nossas amigas. Olha aí a situação, gente. Então pensa essa condição. Então pensa essa condição. Olha para que caminho foi a conversa das duas. Elas conseguiram chegar numa conclusão, mas eu quero ainda ver com você outro vídeo da Paula Bulamark, para a gente ver aqui outra coisa que ela vai falar e que é muito importante de vocês ouvirem comigo. Então essas coisas foram me angustiando e me te dando vicissitude que eu tô velha, né? E esses maridos mais jovens que me largaram para ficar com pessoas mais novas. Então isso tudo eu tô fazendo um apanhado assim das coisas que estão acontecendo, de como que eu tô me sentindo. Me largaram, me abandonaram. Sabe? Assim, ó, eu queria ser livre, não é? Ela tá aqui nesse vídeo aí, ela está falando sobre ir para festinha, né, com a idade dessa, chegou lá, menininha nova chamando ela de tia. Então, presta atenção se como que uma mulher dessa permanece com o marido. Se elas também não deixaram esses homens, mesmo estando junto com eles. Porque, olha a condição. Eu fui sempre muito bonita, sabe? Assim como que a presunção ali, a arrogância, o autoelogio, nossa, amantes de si mesmo, como que essas pessoas chegaram nesse ponto? Misericórdia. Usei muito da minha imagem para pegar pessoas e ser desejada. E como isso é difícil. Assim. Sabe, pegar pessoas, sabe? Usei a minha imagem e olha aí. Como isso é difícil. E também até na nossa carreira, o que eu sinto que está acontecendo? Eu tenho um funil, sabe? Eu sempre trabalhei muito, você também, todo mundo, só que agora a gente está ficando velha, não tem tantos papéis. Sim. E eu vejo as atrizes mais velhas reclamando. Isso também me dá uma angústia. Então eu estou falando só das minhas angústias. E aí eu acho que tem que ter uma coisa positiva também, sabe? Sim, tem de ter uma coisa positiva. O que tem de positivo agora? Teria lá atrás uma família, um marido, filhos, você ter amado, dado muito amor, muito afeto, sabe? Dividido o seu coração com pessoas, para que também essas pessoas, com o passar do tempo, aprendessem a te respeitar, te admirar, te amar. E aí, tudo que a gente planta, a gente colhe, a gente recebe. Sim, a gente recebe. Os filhos são uma bênção tremenda na nossa vida. E essa história de que a gente tem de contar só com a gente mesmo é a história da serpente que continua com essas conversas, essas feministas. Você tem que contar com as amigas. Não, você deveria contar com a família. Era isso, esse elemento que você deveria ter considerado lá atrás, considerado os padrões sociais vigentes, por que aquilo existia. Você deveria ter pensado naquilo, visto a construção daquilo e que você foi gerado de uma família e o quanto os filhos que são gerados do divórcio sofrem e reclamam. Então você deveria ter pensado que a família era um fator importante. Também o tempo implacável, sabe? Como aqueles deuses da mitologia grega, né? Cronos, implacável, não perdoa. Olha, elementos que foram desprezados, mas que hoje, na vida dela, ela está aí se perguntando, quem vai cuidar de mim? E se eu tiver uma demência? E se, sabe, aí eu vou ficar na mão de estranhos? Então, eu não tenho. Quem vai cuidar de mim? Isso é um pesadelo, isso é aterrorizante, isso é horrível. Olha a condição mental dessas pessoas por causa da condição de vida que elas se colocaram por não perceber a passagem do tempo, elementos importantes na vida. Isso é um pesadelo na minha vida. Quem vai cuidar de mim? Quem vai? E aí, deixa seu comentário. Não sai daqui sem deixar seu comentário. Também não sai sem conhecer um material poderoso que a gente tem preparado, um material riquíssimo em livros
e também em vídeos que estão no Seja Membro. Então lá no Seja Membro tem muito material e o link dos vídeos estão aqui na descrição, porque nós já temos 4 livros, todos eles produzidos à luz da Palavra de Deus. São livros bíblicos sobre masculinidade, apontando, falando de pontos que eu ainda não vi, não li em nenhum outro livro e que são importantes de serem entendidos nesse tempo. Confere esse material. Esse material pode ajudar no seu desenvolvimento pessoal, pode ajudar no desenvolvimento da sua igreja, no trabalho de homens, no ministério de homens da sua igreja, pode ajudar cristãos e não cristãos também. Todos os homens podem ser ajudados por esse material que está preparado. E mulheres também, viu? Mulheres corajosas que usarem desse material vão ter as suas vidas melhoradas, mudadas para muito melhor. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a sua vida e multiplique esse conhecimento no seu coração. Deus te abençoe.